Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis recebe hoje Bruno Pivato, médico, Paulo Gregório, advogado, e Giovanni Lucian, advogado, para falar a respeito da saúde no Brasil. Quero lembrar que este programa é patrocinado por esta clínica maravilhosa do Wilson Davis. Também outro patrocinador nosso é o Bruno Pivato e o Dr. Ney Rafim com a sua clínica Dr. D Spa. Nós estamos todas as semanas gravando direto desse espaço. Volta e meia teremos outros lugares onde gravaremos, mas sempre tendo estes parceiros conosco. Sejam bem-vindos ao programa. Estes já são conhecidos da Rádio Independente. Tem seus dias. Paulo, tu é na quinta-feira hoje, inclusive, né? Quinta-feira o nosso programa é gravado às quintas à tarde. E o Giovanni Lucian, Bruno Pivato, nas sextas-feiras, onde participa também Carlos Fiorioli e Flávio Ferri. Guris, como é que vocês estão vendo a questão da saúde no Brasil? Nós estamos no século XXI, alcançamos agora, segundo analistas, a quinta economia do mundo, passamos a Inglaterra, estamos trilhando caminhos de desenvolvimento, mas cheio de déficits sociais. Paulo, como tu está vendo tudo isso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para um índice que saiu ontem, de avaliação de um organismo internacional, que não me recordo o nome agora, onde nós, no índice de corrupção, nós passamos da nota 3.7 para 3.8. Isso seria motivo para a gente se vangloriar, né? Nós aumentamos a nossa nota. No entanto, nós passamos do lugar 69 para o 73. Baixamos quatro lugares. Do mais para o menos. Mais corrupto. Ou seja, os outros países fizeram os seus ajeites e passaram a nos superar. Mas o que tem a ver isso com a saúde? Tem muito a ver com a saúde. Por quê? Hoje reclamam os médicos, reclamam os laboratórios, reclama o hospital pela baixa remuneração que o Sistema Único de Saúde faz a esses profissionais. E por que faz tão baixo? Se tem tanto dinheiro disponível para a saúde? Evidentemente que não o suficiente. Porque se cria um emaranhado de leis, um emaranhado de formulários, um emaranhado de determinadas coisas que cria uma burocracia incrível, e para fugir dessa burocracia é contratado, entre aspas, um assessor para assuntos especiais que vai fazer com que metade dessa verba destinada para a saúde no país se escorra para a mão da propina. Então, me parece que um dos principais problemas da saúde brasileira é a corrupção. Porque hoje, se nós pegássemos o dinheiro que está disponibilizado, sem falar em PEC 29, nada, pegássemos esse dinheiro e ele não escorresse 50% para o ralo, nós poderíamos aumentar a remuneração do médico em 100%, do hospital em 100%, do laboratório em 100%. Porque o sistema em si, o SUS, é interessante. Porque se nós não tivéssemos SUS, pior seria. No entanto, há outras questões ainda que devem ser avaliadas. Porque nós discutimos aqui o assunto saúde. Na verdade, o que nós estamos discutindo aqui é o assunto doença e não saúde. Quanto é que esse país gasta em saúde preventiva para que nós não viemos a tratar essa doença que vai decorrer? Então são essas perguntas que eu lanço no ar para a abertura do programa. Pivato, tu vês o Paulo tocar na questão da baixa remuneração? Qualquer médico hoje que queira ter ganhos muito maiores vai preferir não trabalhar com a saúde pública porque não é nada vantajoso. Aliás, não tem nem questão de vantagem, não é nada decente os valores que o governo acaba por pagar. Eu vejo assim, a prioridade de saúde, ela faz parte de toda a cartilha de todo candidato a legislador do nosso país, a todo político. Quando a gente fala na esfera estadual, federal, quem legisla realmente, né, em nome disso. Enquanto candidato, né, doutor? Mas isso faz parte do imaginário, que é socialmente correto falar isso.
Depois eles votam, por exemplo, a emenda 29, que é desde 99, que foi votada, está lá ainda para ser aprovada, foi aprovada numa primeira parte agora, e agora estão jogando, empurrando com a barriga o Senado, se não me engano. Condicionado a que crie a governabilidade. uma taxa específica à volta da CPMF para garantir a emenda 29. Eles sobem no palanque e prometem que vai ser 10% do PIB, 12% do PIB, 15%. Os únicos que cumprem são os municípios, porque eles têm menos força política para enfrentar um promotor, um juiz. O Estado e a União não cumprem. E os legisladores votam então as contas, o orçamento e aprovam os 4%, que antes disso eles subiram no palanque e aprovaram 12%. Mas depois eles votam com o seguinte contraponto: não, realmente o Estado não tem dinheiro. Aí um médico que assumiu o ministério criou lá o tal do CPMF, que foi uma medida assim complementar, interessante, que do ponto de vista social a sociedade até aceitou muito bem, mas o que fizeram? Desviaram em nome dos itens citados e pelos argumentos e pelas opiniões colocadas anteriormente pelo Dr. Paulo. Não é prioridade. Na verdade, a saúde não é a prioridade. Ela é só prioridade até o palanque. E depois ela não é. Porque se fosse bom, se fosse um negócio rentável, né, tinha muito empresário querendo botar um negócio assim na saúde, né? Ou seja, fazer um hospital, fazer uma clínica, uma coisa. Isso é fruto da filantropia, né, de pessoas abnegadas e até de profissionais, mas não é do governo. Porque existe também muitos interesses ocultos dos quais foge ao cidadão comum a interpretação do porquê que os fatos ocorrem. Quer dizer, eu costumo dizer que nós temos o fato, nós temos a versão do fato e nós temos o que os outros pensam do fato. Ou seja, não é possível que eu faça um procedimento cirúrgico de 3, 4 horas e o SUS me remunere em R$200. Tudo bem. Esse é o valor alto, né? Tem de 47. Tem de 20, 30 e tal. E eu vou usar um grampeador, uma plaquinha, que custa R$2.000. E o burocrata lá autoriza isso. De modo que um equipamento descartável que eu uso custa R$2.000. O SUS autoriza para substituir o trabalho manual. Mas as 3, 4 horas e 10, 15 dias de internação são reguladas nesses termos. Isso aqui, por enquanto, não é nada. É absolutamente até aceitável esses valores. Mas tem determinadas especialidades em que uma simples placa, que existe todo um corporativismo do qual todos nós somos reféns, inclusive os médicos, a sociedade e até o governo, que custa 30, 40 mil reais, 20, 50 mil reais, e o SUS paga. Por quê? Porque não tem similar aqui no nosso país da qualidade que tem que ser importada. Existe esse corporativismo que inflaciona a saúde e que transforma, então, diferentemente do que deveria ser, o procedimento que remunera o hospital R$1.000, o médico R$200 e tal, e uma simples placa, uns parafusos R$40 mil. Então, como nós podemos entender isso? Não há como entender. Inclusive, esta semana, a Dilma, Giovanni, nossa presidente, disse que o Brasil agora precisa caminhar, avançar na saúde, construindo hospitais, aparelhando os hospitais. Tu acha que isso é um discurso demagogo, político, ou é uma preocupação dela? Eu acho que é, vamos dizer assim, é uma ansiedade perene, eterna. Ela nunca deveria sair da ideia dos governantes, e não que eles só tivessem ela enquanto candidatos, como eu brinquei quando o Pivato falou. Enquanto candidatos, todos dizem que a saúde é uma prioridade: saúde, educação e segurança, sempre, né? Essa trilogia. E na hora vamos dizer, de executar isso, mas não é bem assim, não existe verba. Tem algumas colocações que vocês colocaram que eu gostaria de juntar. Assim. Paulo fez essa colocação da corrupção na saúde. A imprensa vem divulgada ao longo deste ano, e já começou o ano passado, de que é na saúde que existe o maior ralo de dinheiro da corrupção, ou gerado pela corrupção. Então, assim, nós já temos pouca verba para a saúde.
A Constituição ainda não foi posta em prática por causa da famigerada emenda 29, que se não me engano é por hoje ou esses dias aqui que está sendo definida no Senado. E aí parece a notícia boa, vou fazer um parênteses aqui, porque pela primeira vez eu estou gostando de uma daquelas obstruções que a oposição, independentemente de governo, faz quando tem interesse em aprovar outra coisa. Ao que parece, a oposição no Senado está condicionando a votação da DRU, que é aquela livre movimentação que o governo precisa para levar o seu governo adiante, está condicionando a aprovação da PEC 29. Então essa pode ser a notícia boa, em termos, porque se já não tendo dinheiro, que como o Pivato disse, só os municípios cumprem, porque senão o prefeito vai responder processo, bobeou vai preso, os estados não cumprem com o seu percentual, que se não me engano é 12, né? O município é 15, o estado é 12, e a União é 10. Mais, a União é 10. Então nunca cumpriram isso. Então a ideia, quer dizer, a notícia que aparentemente boa é que talvez aumente a verba para a saúde. Agora, se vier de carona com isso, a mesma notícia de que é na saúde que mais tem corrupção, nós vamos estar aqui falando a mesma coisa daqui a 5 anos. Então eu acho que tem que se aumentar a fiscalização, mudar a política. Eu acho que o nosso colega Fiorioli, que hoje não veio, sempre fala na judicialização da saúde. Porque a pessoa vai lá no SUS e não ganha o tratamento que precisa. Também concordo com o Pivato, tem tratamentos absurdamente caros. Por quê? Não sei. Porque, às vezes, dependendo da prótese, ou sei lá, do grampo, ou de qualquer aparelho, um custa X, o outro custa 10X. E aquele 10X, às vezes, o SUS autoriza. Alguém pode estar ganhando com isso. Não estou insinuando, mas... Pode não. Está. Então, essas coisas que têm que ser melhor legisladas. Por que acontece a judicialização da saúde? Por que acontece a judicialização do trabalho? Por que acontece a judicialização do esporte, que agora até inventaram o Estatuto do Torcedor? Por quê? Porque a legislação é falha. Se a legislação é falha, se ela não preenche todas as lacunas, se ela não prevê todas as situações, vai acabar na justiça. Vocês imaginem se tivesse um estatuto para o frequentador da saúde pública. Justo. Então, eu acho que seria o lógico. Que vai ser o caminho. Seria o real. Mas só para se fosse melhor legislado, vamos dizer, se fosse melhor normatizado, se fosse melhor definido o que cada um tem direito, qual é a obrigação do médico, qual é a obrigação do hospital, qual é a obrigação do Estado, do município, do prefeito, etc., e do próprio usuário. Por exemplo, não pode ir lá para dor de cabeça e ir lá na UTI, não pode, né? Então, mas as pessoas vão. Então, se fosse melhor legislado e principalmente melhor fiscalizado, nós não teríamos metade dos problemas que nós temos hoje. Eu queria seguir, continuando essa parte final do Luciano, assim, veja, então vocês querem que realmente a gente cumpra a PEC 29, então vocês têm que dizer de onde vem o dinheiro para aplicar na saúde. E gostado para roubar, eles não pedem nada, né? A solução para o país, eu já disse qual é que é. Nós vamos fazer uma lei dizendo assim, pode roubar 10%, mas se roubou mais de 10%, prisão perpétua. Igual o imposto, depois não precisa sonegar. Mas essa questão dos hospitais que tu levantou é uma coisa um tanto mais quanto complexa. O que é um hospital? O hospital é um hotel onde se internam os pacientes que sofreram alguma intervenção por parte do médico, etc. Hospital me parece que não é a grande prioridade. A grande prioridade é o que está faltando dentro dos hospitais que já existem. Me parece que não faltam médicos, estão sobrando médicos. O que falta é uma remuneração decente para os médicos que nós já dispomos. Nós temos laboratório suficiente para fazer qualquer diagnóstico. Falta uma remuneração decente para esse laboratório. Imagine que um hemograma o SUS paga para o laboratório R$ 1,50. R$ 1,50 não paga o material que o laboratório utiliza. Então por que ele vai trabalhar para o SUS? Ele tem que trabalhar para o SUS, porque se ele não trabalhar para o SUS, e muitas vezes nos municípios mais distantes, aí o único laboratório existente na localidade é ele. E se ele deixar de fazer essa filantropia dele, ele vai ser corrido pela população da cidade, porque a população da cidade não tem esse entendimento de que ali ele está cumprindo com um negócio. Não, ele está ali para cumprir uma determinação de saúde pública que extrapola o limite daquilo que é o lucro.